Fala galera, dando sequência às nossas aulas, a gente vem falando sobre voleibol. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a história da seleção masculina e feminina de voleibol brasileiro. A gente viu algumas conquistas e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o voleibol feminino e a gente vai destacar a questão do esporte na formação do cidadão. A gente vai ver que o esporte ele contribui e muito para que a gente se torne um cidadão de bem e que contribua para a coletividade, beleza? A Seleção Brasileira de Voleibol Feminino é administrada pela Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. Como eu já venho destacando em algumas aulas, a criação de uma confederação ela é de suma importância, ela é essencial para que um esporte fique em evidência, porque através de uma organização vai chegar, né, os patrocínios, a visibilidade na mídia, tudo isso vai acontecer, porque a gente vai entender que é um esporte organizado e isso tudo vai contribuir para a ascensão do esporte. A Seleção Brasileira de Voleibol Feminino foi formada em 1951, onde estreou jogando o Campeonato Sul-Americano daquele ano, ficando com a medalha de ouro. Mesmo com pouca tradição no voleibol feminino, na década de 50, o Brasil conseguiu se manter entre os melhores times da América, ou das Américas. Então a gente vê que a estreia da seleção feminina ela já foi um sucesso, né? Já começou, já estreou um campeonato a nível internacional ganhando medalha de ouro. E isso fez com que o Brasil ele já ganhasse uma certa visibilidade. O voleibol feminino do Brasil só começou a despontar mesmo no cenário internacional nos anos 90, especificamente em 1994, quando o Bernardinho assumiu o comando da seleção. Então aqui a gente tem a foto do Bernardinho, ele é um ex-jogador de voleibol. Então quando ele tomou a frente da seleção brasileira feminina em 1990, ele passou a ganhar vários campeonatos e foi a partir daí que o Brasil realmente ficou em evidência no cenário internacional. Passou a ser uma seleção mais respeitada justamente porque ganhou vários títulos. Quando o Bernardinho assumiu o comando da seleção no mesmo ano, conquistou a medalha de ouro no Grand Prix. O Grand Prix de voleibol foi uma competição internacional de voleibol feminino, criada em 1993. Ela era considerada a versão feminina da Liga Mundial. Então não existia uma Liga Mundial, então fizeram o Grand Prix, que era uma competição feminina que equivalia à competição a nível mundial. Todas as seleções, ou pelo menos existiam representantes de seleções do mundo todo. Então esse Grand Prix ele era um evento bastante reconhecido e dava notoriedade à seleção que era campeã. Aqui nós temos um quadro que fala a respeito do Grand Prix. A sede é um campeonato a nível internacional, então não tem sede fixa. Ele é organizado pela FIVB, Federação Internacional de Voleibol. A primeira edição foi realizada em Hong Kong, em 1993. A última edição foi realizada em Nanquim, em 2017. Os campeões. O primeiro campeão da competição foi Cuba, em 1993. O último campeão foi o Brasil, em 2017. E o maior campeão foi o Brasil também, conquistando 12 títulos. Então, a conquista desses títulos no Grand Prix fez com que o Brasil se tornasse uma seleção respeitada em meio às outras. A partir de 2018, o Grand Prix foi substituído pela Liga das Nações de Voleibol Feminino. Então, esse Grand Prix ele é um campeonato já extinto, não existe mais. Porém, na época de sua existência, ele era o principal campeonato, podemos dizer, de voleibol feminino. E aí ele foi substituído pela Liga das Nações de Voleibol, que é o que está vigorando hoje. Até o final dos anos 90, a seleção brasileira conquistou vários títulos sul-americanos no Grand Prix. A seleção é bicampeã olímpica, ganhou em 2008 em Pequim e 2012 em Londres. Aqui nós temos um vídeo que eu vou deixar para mandar para vocês. E esse vídeo, pessoal, ele fala justamente em questão
do esporte, do voleibol mais especificamente, contribuindo na formação do cidadão. E aí é o que a gente vai discutir agora. Fala também um pouco sobre a questão das dificuldades enfrentadas pelas jogadoras de voleibol feminino nesse vídeo. E dentre as principais dificuldades encontradas pelas jogadoras de voleibol feminino, a gente pode destacar o seguinte. A primeira delas é a falta de investimento e estrutura. Justamente por ser um futebol, um esporte voltado para o público feminino, infelizmente, só o fato de serem mulheres jogando, isso já afasta um pouco de investimento. As pessoas muitas vezes não querem patrocinar, justamente por ser mulheres. Isso acontece, infelizmente, ainda na sociedade de hoje. Em relação à estrutura, a gente vive num país subdesenvolvido. A gente ainda é muito carente em relação à estrutura para se praticar um esporte, diferentemente de outros países como os Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, que investem muito no esporte. O Brasil ele não tem essa cultura de investir muito no esporte, até porque o dinheiro ele é direcionado para outras questões, né? Falta de incentivo, que está diretamente relacionada com essa questão do investimento. A cultura brasileira de valorizar apenas um esporte, que no caso seria o futebol, isso também vai influenciar muito. Como se trata de um esporte que não é o predileto da nação, isso vai fazer com que o investimento não seja direcionado a esse esporte, e sim somente para o futebol. Então o futebol ele acaba capitalizando todo esse recurso que existe voltado para o esporte. E os outros esportes, os demais esportes, eles acabam ficando um pouco de lado. Pouca visibilidade. A gente vê que em comparação com o futebol, por exemplo, né, que é o principal esporte do Brasil, os outros esportes eles não têm muito espaço na mídia, eles não têm muita visibilidade. Dificuldades em arrumar patrocinadores justamente por falta de visibilidade. O preconceito com as mulheres foi o que eu destaquei primeiramente. Simplesmente pelo fato de serem mulheres, a gente ainda vive numa sociedade muito machista e isso acaba fazendo com que as mulheres elas não sejam prestigiadas na prática de qualquer esporte. Isso não é só no vôlei. É, o esporte feminino aqui no Brasil ele não atrai muitos telespectadores ainda. Justamente pelo fato de serem mulheres, a gente tem muito essa ideia ainda, essa cultura errada de dizer que mulher ela não deve praticar esporte, esporte não é coisa para mulher. Então tudo isso faz com que o esporte ele seja desvalorizado. Então, são algumas das dificuldades que eu destaquei em relação ao voleibol feminino, que acaba escorrendo para outras modalidades esportivas femininas também, né? O papel do esporte na formação do cidadão. Um dos pontos destacados no vídeo que eu vou mandar para vocês é o esporte como uma forma ou uma ferramenta de formar o ser humano. O esporte forma o ser humano. Foi uma palavra que foi dita nesse vídeo que eu vou mandar para vocês. Mas de que forma o esporte ele forma o ser humano? Como o esporte forma um ser humano? É o questionamento que fica aqui. E aí a gente pode destacar algumas questões bastante interessantes. Através de atividades esportivas, é possível aprender diversos conceitos e diversas habilidades físicas e sociais que ajudam a moldar o futuro de uma pessoa. Todos sabemos que a prática de atividade física ajuda muito a manter o corpo saudável. Isso já é um certo clichê, né? A gente já sabe que a atividade física ela é diretamente relacionada ao bem-estar físico das pessoas. Entretanto, talvez um aspecto não tão abordado é o quanto o esporte contribui para a formação da personalidade e caráter do indivíduo. Afinal, através dessa atividade, é possível aprender diversos conceitos e desenvolver habilidades físicas e sociais que ajudam a moldar o futuro de uma pessoa. Aqui eu trago alguns pontos onde o esporte ele trabalha no sentido de melhorar e desenvolver o indivíduo praticante de qualquer esporte na sua integralidade. Então, o primeiro ponto que o esporte ele trabalha é a questão do trabalho em equipe. Os esportes coletivos, principalmente,
principalmente os que exigem a elaboração de estratégica, como futebol, basquete ou voleibol, fazem com que as pessoas aprendam a trabalhar em equipe. Essa é uma característica que deve ser desenvolvida desde cedo e bem valorizada no mercado de trabalho, além de importante na vida adulta em geral. Ao aprender a trabalhar em grupo, desenvolvemos noções de respeito, convívio em sociedade e liderança, valores indispensáveis para construir e desenvolver e viver em sociedade. Então, de fato, o esporte ele trabalha essa questão da equipe, do coletivo, trabalhar junto para se conseguir um objetivo em comum. Então, isso é uma questão que o esporte ele reproduz na sua prática e que ao a pessoa participar de uma equipe, de um esporte, ela vai acabar aprendendo essas características e levando para a vida toda, né? Então, de fato, é um valor que é trabalhado quando a pessoa ela passa a praticar um esporte. A questão da liderança também, né? Outra habilidade extremamente valorizada pela sociedade é a liderança, né? Que pode ser desenvolvida através do esporte. Ao experimentar o cargo de liderança em um time, a pessoa desenvolve maneiras de motivar os demais jogadores e utilizar os pontos fortes de cada um para traçar uma boa estratégia. Além disso, são capazes de aprender a receber sugestões e a compartilhar experiências, características de um bom líder. Em vários momentos durante o jogo, os jogadores eles são estimulados a tomarem atitudes, pensar de forma inteligente e articulada. Então, outro aspecto que é trabalhado no esporte em geral é a questão da liderança. De fato, ao participar de um jogo, a gente constantemente é desafiado a tomar decisões, a pensar de forma articulada para chegar a um objetivo em comum, pensar em estratégias, ver o seu companheiro como um aliado e ver o que ele pode contribuir. Existe essa troca de experiências e tudo isso a gente leva para a vida em sociedade. Então o esporte ele é uma excelente ferramenta, um excelente instrumento para trabalhar também essa questão da liderança. A autoconfiança também, o sentimento de se sentir importante quando você faz parte de um time. Tudo isso são valores que são trabalhados no esporte e que qualquer praticante de qualquer modalidade vai acabar desenvolvendo esses valores. A disciplina. A prática de esportes cria um senso de comprometimento. Sendo assim, aprendendo a ser responsáveis aprendemos a ser responsáveis e começamos a compreender como é importante cumprir com o que foi acordado para alcançar os objetivos. É bem presente nos esportes essa questão da disciplina mesmo. Você, quando passa a praticar um esporte de maneira séria, você passa a ser uma pessoa mais disciplinada, mais regrada, tomando sempre as atitudes que vão favorecer a você alcançar o seu objetivo no futuro. Então você se torna uma pessoa mais comprometida com o que foi colocado, porque você sabe que se você não se comprometer, de fato, você não vai alcançar o seu objetivo. Então, de fato, realmente nos esportes essa questão da disciplina, ela é muito importante e ela está bastante presente. Cérebro saudável. A prática esportiva também libera serotonina e dopamina no cérebro. Serotonina e dopamina são hormônios que vai trazer essa questão da sensação de bem-estar, vai fazer você pensar de uma forma mais articulada também. Essas duas substâncias são responsáveis por aumentar a sensação de bem-estar, como eu já destaquei, relaxamento e a felicidade em geral. A melhora na saúde psicológica gera efeitos positivos também na atenção, levando a uma maior qualidade de vida. Então, quando você pratica uma atividade física qualquer, essas duas substâncias, a serotonina e a dopamina, são hormônios que são lançados no seu corpo que vai fazer você ter uma sensação de bem-estar. É por isso que quando você pratica alguma atividade física, você se sente bem, justamente porque são essas substâncias que são lançadas no seu corpo. E essas substâncias elas vão fazer você se sentir bem e querer realizar a prática mais vezes também. Isso vai contribuir de uma forma geral no seu quadro psicológico, você vai se sentir uma pessoa mais feliz e isso vai ajudar na sua vida em sociedade, beleza?
Todas essas características não são essenciais apenas para o momento do jogo. Todas as pessoas precisam ter noções de respeito com o próximo, disciplina e saber como viver bem em sociedade. Portanto, não deixe de praticar esportes, seja dentro ou fora da escola, os benefícios são muitos. Então, como a gente viu, são vários os benefícios, desde a disciplina, desde a questão psicológica, o respeito, aprender a ser líder, trabalhar em coletividade. Todas essas são características que vão ajudar na formação do indivíduo e são valores que podem ser aprendidos através do esporte. Então, o esporte ele é um instrumento que trabalha essas questões, esses valores que são essenciais para se viver em sociedade, beleza? Então, são essas questões que eu gostaria de ter colocado e coloquei na aula de hoje. A questão da seleção de vôlei feminino, a gente trouxe mais algumas características, e essa questão do esporte como um instrumento para a formação do indivíduo para se viver em sociedade. Então, basicamente, são essas duas questões que a gente colocou na aula de hoje. Eu deixo com vocês também a atividade, e aí vocês vão tentar resolver. E caso fique alguma dúvida, a gente pode tentar tirar essas dúvidas, tanto no momento da aula ou na próxima aula, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!